A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição A Mensagem das Bem-aventuranças. Espero sua interação no canal com seu like, seus comentários e o compartilhamento nas suas redes sociais. Se você ainda não fez, se inscreva aí no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Lembrando que eu estou em oração por você e sua interação é muito importante neste canal. Clicando no Super Thanks, você faz seu investimento ajudando este canal. Eu conto contigo. Deus te recompensará em medida transbordante. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Salmos número 128, verso 1, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, que é o comentarista das lições neste trimestre, ele assegura que as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre os valores do reino de Deus e do mundo. O texto de referência está em Mateus capítulo 5, versículos 4 a 10, no qual estão relacionadas as bem-aventuranças mencionadas por Jesus no Sermão do Monte. A mensagem transmitida por Jesus no monte expõe os bons valores a serem vivenciados por uma pessoa genuinamente convertida a Cristo. Valores estes que são totalmente opostos dos valores praticados pelas pessoas que adotam para si o sistema mundano que é ímpio, imoral e corrupto. A vida cristã, ela deve estar alicerçada na disposição firme e constante da pessoa em praticar o que é bom, o que é correto à luz das Escrituras, para que a pessoa ela seja habilitada a viver as leis teocráticas do reino de Deus na eternidade. O alicerce de toda a felicidade, abordada na primeira lição deste terceiro trimestre, é a pobreza de espírito, que traduz o reconhecimento humano que nada tem, que nada é, que ela é deficiente e por isso precisa depender exclusivamente de Deus para sobreviver nos mundos físicos e também no mundo espiritual. Este ato de o ser humano se esvaziar de si mesmo, se humilhar diante de Deus, também é a principal virtude e a base de todo o ensino de Jesus por meio das bem-aventuranças. O bispo Abner Ferreira ele pondera em seus comentários que a pobreza de espírito, a dependência exclusiva de Deus para o ser humano sobreviver, é semelhante a uma rocha que serve de alicerce para a construção de uma casa e dá a estabilidade necessária que a casa precisa para que nenhum fator externo abale a sua estrutura. A bem-aventurança exposta por Jesus diz respeito ao consolo também para os que choram. O excesso de cobrança do mundo hipermoderno exige que as pessoas evitem demonstrar quaisquer tipo de fraqueza e isso tem provocado ansiedade, depressão e muitos outros transtornos psicóticos. Tendo em vista aí que as pessoas elas se explodem internamente na tentativa insana de não decepcionar seus observadores, seus superiores, até mesmo seus familiares e seus amigos. Ou seja, ao invés de a pessoa se beneficiar por se esforçar em segurar o choro, se consolar, se tornar atrativa e ser elogiada, a pessoa ela se torna mais infeliz, impossibilitada de ser consolada no mundo emocional, psicológico, material e também no mundo espiritual, pois essa é a forma equivocada de se buscar a felicidade e o consolo. Jesus aponta na direção contrária e diz de pronto qual é o seu padrão de comportamento na busca por consolo. Se precisar de consolo, se precisar de ajuda, chore na presença de Deus e você será consolado, você será ajudado. Quanto mais a pessoa resistir em reconhecer que possui um ponto fraco, que é incapaz, quanto mais a pessoa sustentar o seu orgulho pessoal desmedido, mais tempo a pessoa levará para ser consolada por Deus. É necessário dizer que, diante de Deus, não vale qualquer choro, não vale o choro de crocodilo. O choro deve ser a expressão sincera de um coração quebrantado diante de Deus, de um coração que reconhece suas fragilidades, sua insignificância, o seu vazio de si mesmo, a sua exclusiva dependência de Deus, numa demonstração de verdadeiro arrependimento pelos erros cometidos e do desejo puro de receber o consolo divino, seja em relação ao estado físico e espiritual da própria pessoa que chora, ou em decorrência da tristeza provocada em ver a necessidade de outras pessoas e também a incapacidade de a pessoa suprir essas necessidades. Chorar na dependência de Deus, na busca pela ajuda divina, denota que a pessoa ela é convicta de que tem um Deus que está pronto para se deixar ser achado, a fim de a pessoa ser socorrida e ajudada por ele. Assim como ocorreu com o cego de Jericó,
com a mulher do fluxo de sangue e tantos outros personagens bíblicos que foram consolados por Jesus. Nas mensagens das bem-aventuranças, em terceiro lugar, Jesus trata da herança dos mansos. Quanto a essa questão, John Stott ele assegura que a condição pela qual o ser humano toma posse da herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Ser manso, ser de gênio brando, ser sereno, ser tranquilo, dá à pessoa a condição de ela ter autocontrole de si mesmo, ter domínio próprio, ser moderada ao ponto de conseguir controlar seus impulsos e suas paixões naturais para evitar irar-se e vir praticar ações ou reações que firam a santidade de Deus, ficando impossibilitada de herdar o reino de Deus. Moisés foi considerado o homem mais manso de toda a terra. No entanto, no momento de deslize, ele agiu sem mansidão e perdeu o direito de acessar a terra prometida, a qual ele tomaria posse por herança. A disposição firme e constante de uma pessoa ser mansa, em ser cuidadosa nos seus relacionamentos com outras pessoas, permite ao ser humano superar situações extremas de estresse, situações extremas de aflições, na interação aí com questões externas e também questões internas que podem promover desequilíbrio no relacionamento da pessoa com Deus e até comprometer a salvação da pessoa. O orgulho, a soberba e a prepotência impedem de a pessoa ser mansa, ser moderada, ter domínio próprio. Além disso, dá legalidade para o inimigo agir na vida humana e distanciar a pessoa do centro da vontade de Deus. A mensagem transmitida por Jesus nas bem-aventuranças, se colocadas em práticas, leva o ser humano a uma vida prática repleta de boas ações, cujos resultados dignificam a vida humana, produz qualidade de vida na terra, conduz o ser humano a adentrar em dimensões espirituais profundas e promove a expansão no reino de Deus e glória ao nome de Jesus. Quanto à bem-aventurança relacionada com a fome e sede de justiça, a transformação provocada por ela, experimentada pela pessoa, qualifica a pessoa a fazer parte do reino de Deus de forma temporária aqui na terra e definitivamente na eternidade. Pois a pessoa ela passa a desejar e a trabalhar para estar bem com Deus e evitar que alguém seja prejudicado em quaisquer áreas das vidas físicas e espiritual. A constante sede de Deus leva a pessoa a estar sempre ao lado da fonte que sacia a sua sede e a andar em novidade de vida e desejar contemplar a face de Deus. E essa ação espontânea do ser humano permite que Deus retire as impurezas e os desejos malignos do coração humano, como também fortalece a pessoa para ela sobreviver no dia mau, mantendo um bom relacionamento com Deus e com as demais pessoas. De acordo com Jesus, ao buscar saciar a sua sede em Deus, a pessoa ela passa a ter gerada em si uma fonte inesgotável que flui de dentro da pessoa, com benefícios eternos para a vida dela e habilita a pessoa também a ser fonte, a ser canal de bênção para a salvação de muitas outras pessoas por meio da propagação do Evangelho, do testemunho dos milagres realizados por Jesus na vida da pessoa. Quanto aos misericordiosos, o exercício da misericórdia leva o cristão a um novo estágio de vida espiritual que o habilita a ser misericordioso, não dando às outras pessoas quaisquer tratamentos desonrosos que, humanamente falando, as pessoas mereçam, deixando também de retribuir às outras pessoas com o mal que elas plantam nas suas ações e reações diárias. O caráter de um cristão misericordioso o impede de prejudicar outra pessoa, mesmo que a pessoa mereça. Isto porque, apesar de muitas vezes uma pessoa merecer experimentar algo ruim, receber como pagamento o mal que ela pratica no seu relacionamento com os outros, o cristão misericordioso vê essa pessoa como um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, como alguém que possui sentimentos, como alguém que precisa experimentar o amor e a bondade de Deus para ter forças a mudar seu equivocado e danoso estilo de vida que está dominado pelo mal. A misericórdia é fruto da compaixão divina impregnada no caráter do cristão. Por isso, o cristão sente a dor do outro, se coloca no lugar do outro, age de forma benigna, paciente e longânima, libera perdão aos culpados, ama os que têm carência de serem amados e que, por não se sentirem amados, sofrem e tentam descontar
as suas revoltas nas pessoas próximas ou por meio do vandalismo na sociedade. As Escrituras reforçam a mensagem das bem-aventuranças proferidas por Jesus quando diz: o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Quanto à bem-aventurança aos limpos de coração, na Bíblia o termo coração é utilizado para representar o centro da vida humana, a alma humana, a sede das emoções e dos desejos humanos, podendo esses desejos e emoções estarem carregados de imoralidade, de impureza, ou serem puros numa reprodução exata dos propósitos de Deus para a vida humana. Penso ser importante esclarecer aqui que tudo o que é internalizado no coração humano e consolidado como verdades absolutas que vão nortear as ações e reações boas ou ruins de uma pessoa, passa pela mente humana que filtra o que a pessoa ouve, vê e experimenta na vida. A mente humana é a sentinela da alma, a sentinela do coração, a sentinela das emoções e dos desejos. Por isso a necessidade de se manter essa sentinela em alerta máxima para se evitar que a pessoa tenha suas emoções e seus desejos confundidos, alterados e desvirtuados quanto aos propósitos de Deus para a vida humana. Caso a mente humana, a sentinela da alma, seja abatida pela imoralidade, pela perversidade, pela corrupção, pela inversão de valores, pela banalização do sagrado, o coração humano ele deixa de ser puro e passa a deixar de ser bem-aventurado. E o que sair do coração humano provocará males por vezes irreversíveis à própria pessoa, à sua alma e ao mundo à sua volta. Portanto, só sai algo ruim do coração humano se a sentinela da alma for abatida pela natureza humana tendente ao pecado ou por alguma ação maligna. Isto porque Deus fez o homem reto, perfeito. Ninguém nasce ruim. O que ocorre é que o desenvolvimento humano pode se dar em desconformidade com a vontade de Deus e a pessoa vir a ser contaminada pelo pecado. Jesus, falando acerca de um coração não convertido aos propósitos de Deus para a vida humana, ele disse: do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por meio do profeta Jeremias, Deus alertou dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que uma pessoa com um coração não regenerado pelo Evangelho de Cristo é tão volúvel que a pessoa consegue declarar lealdade a alguém e, na verdade, estar a serviço de outro. Uma pessoa limpa de coração ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Sua fidelidade e sua comunhão com Deus são inegociáveis. Para se tornar limpa de coração, a pessoa precisa se permitir ser tratada, precisa se submeter aos sacrifícios de Cristo na cruz do Calvário, permanecer em um estado de vigilância constante para evitar ser surpreendida e abatida pela natureza humana tendente ao pecado ou por alguma ação maligna. A pessoa também precisa reconhecer que nada é, que depende exclusivamente de Deus em tudo o que fizer ou deixar de fazer nos mundos físico e espiritual. Na sequência das bem-aventuranças, Jesus aborda características que evidenciam que uma pessoa ela compartilha do mesmo estilo de vida do seu mestre, do mesmo estilo de vida de Jesus. Os pacificadores se destacam, são diferenciados dos demais homens e mulheres do mundo humano. Eles possuem o poder do Espírito Santo e têm em si impregnado o caráter de Deus. Essas características potencializam as habilidades humanas,
condiciona a pessoa a ultrapassar seus limites emocionais, intelectuais, físicos e espirituais, tornando a pessoa capaz de reconhecer os próprios erros e a trabalhar para corrigi-los, a abrir mão de direitos pessoais para se evitar escândalos ou conflitos, respeitar as autoridades instituídas por Deus no âmbito familiar, religioso e social, contagiar positivamente os ambientes nos quais a pessoa esteja inserida, mudando o quadro e transformando os cenários de guerras nas famílias, nas igrejas, nas sociedades e entre nações em um ambiente pacificado. Uma pessoa que não tenha sido curada e transformada por Cristo é incapaz de promover a verdadeira paz em quaisquer ambientes. Contrapondo aí o pensamento humanista, cuja perspectiva é extremamente antropocêntrica e exige que o ser humano seja o centro de todas as atenções, Jesus deixou claro que o ato de ser perseguido nem sempre é algo ruim, pejorativo ou que não deva ser desejado. Isto porque, segundo John Stott, a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Ou seja, é inevitável que uma pessoa que busque e preze pela justiça deixe de ser perseguida por uma pessoa que tenha prazer em cometer injustiças. Ainda mais se a justiça buscada pela pessoa tiver o padrão da justiça divina, que não faz acepção de pessoa, que é 100% imparcial e confiável. Antes de quaisquer coisas, a pessoa precisa saber qual é a causa da perseguição, qual o motivo, qual é a fonte das perseguições, das críticas justas ou injustas que estiver sendo experimentado pela pessoa. Parafraseando aqui o que diz o bispo Abner Ferreira em seus comentários, pode ser o caso de a pessoa estar sofrendo não pela grande obra que ela esteja realizando para Deus, mas por situações criadas pela própria pessoa, por ela estar fora da direção de Deus. Salomão advertiu dizendo: 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Não poucos são os casos nos quais a pessoa ela é perseguida por esses motivos elencados por Salomão e a pessoa ainda se pousa de vítima. A bem-aventurança em sofrer perseguição por causa da justiça se dá pelo fato de que a pessoa que experimenta esse tipo de situação, ela sabe perfeitamente que a causa da perseguição é o seu trabalho correto, pautado nos desígnios de Deus para a vida humana. Um bom exemplo foram os apóstolos que regozijaram de terem sido julgados dignos de padecerem afrontas pelo nome de Jesus. A alegria foi pelo fato de eles estarem sendo comparados com o Senhor Jesus, que sofreu as mais intensas perseguições injustas e morreu por defender os princípios eternos estabelecidos por Deus. É fato, quem despreza as coisas sagradas, inverte valores, profanam a verdade e que não desejam se reconciliar com Deus, sempre vão impor perseguição aos servos e servas do Senhor. No entanto, não é pelo fato de ser cristão é ter problema que se deva deixar de ser cristão, deixar de ser diferente do sistema mundano. João aconselha dizendo: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do ponto de vista de Jesus, são bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo Pedro, ele reforça esse conceito ao ponderar dizendo: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o que é bom, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Como última bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Esse princípio vai na contramão do que é ensinado e vivenciado até mesmo por pessoas que professam o nome de Jesus como Senhor de suas vidas.
É preciso que as pessoas cristãs mudem o foco de sua visão, pois enquanto elas se verem ofendidas sentimentalmente, fisicamente ou espiritualmente, a reação natural da natureza humana será revidar, pagar com a mesma moeda, impor ainda que de forma agressiva a sua integridade moral. Se uma pessoa é cristã, ela é representante de Cristo em quaisquer lugares que ela estiver, e em sendo representante fiel de Jesus, quaisquer injúrias, perseguições e mentiras que elas sofrerem, atingirá diretamente a quem a pessoa cristã representa, e é Jesus quem vai tomar as suas dores, consolar seu coração e abater seus inimigos. Agir ou reagir no ímpeto da natureza humana, a pessoa impede de Jesus agir de forma sobrenatural, dar livramentos, capacitar a superar e honrar seus servos e suas servas. Outra questão que o cristão precisa ter consciência é que injúrias, perseguições e mentiras contra os servos de Deus é algo que ocorre desde os princípios da humanidade. Não é só agora que está acontecendo. E Deus sempre surpreendeu positivamente seus servos, tendo em vista a intrínseca comunhão com Ele. Veja, por exemplo, mesmo sendo morto por seu irmão Caim, e por isso sem quaisquer possibilidade de dizer algo em sua defesa, Abel teve o seu sangue vingado pelo próprio Deus. Isaac, ele foi perseguido, injuriado e invejado por seus inimigos, que exigiram que ele se retirasse para outras terras, mas Deus o fez prosperar, e os mesmos adversários que o perseguiu, que o injuriou, tiveram que o procurar para fazer aliança de paz com ele, porque reconheceram que Deus era com Isaac. Moisés correu o risco de morrer no momento do seu nascimento. Foi colocado pela mãe em um pequeno barco, saiu do Egito fugido para não morrer e sofreu muitas afrontas dos próprios hebreus na jornada em direção a Canaã. Mas Deus preservou a sua vida em todas as fases, usou a própria filha de Faraó para criá-lo e pagar as melhores faculdades da época, o honrou diante de Faraó na retirada dos hebreus do cativeiro e diante dos olhos de todos os hebreus na jornada rumo a Canaã. O profeta Isaías é outro exemplo. Em consequência do seu ministério profético, ele morreu após ser prensado entre duas pranchas de madeira e cerrado ao meio ainda vivo. Mas Deus o honrou de forma que Isaías é reconhecido como sendo o profeta messiânico, pois foi ele o que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Falta tempo e espaço aqui para relatar tantos outros casos bíblicos que constam da galeria dos heróis da fé e também que ocorreram ao longo da história da igreja, cujos resultados alcançados foram idênticos aos casos de Abel, Isaac, Moisés e Isaías. Como resultado final de uma pessoa vivenciar em si as bem-aventuranças da mensagem de Jesus, Jesus falou de recompensa não apenas nessa vida, mas de recompensas eternas de galardão no céu. Isto porque as virtudes expostas por Jesus, quando adotadas pelas pessoas, expressam valores eternos que norteiam a quem quiser fazer parte do reino de Deus nessa vida e também na eternidade. Uma bem-aventurança, ela complementa outra bem-aventurança, conduzindo o ser humano a altas dimensões, a experiências profundas com Deus, tendo como base principal a humildade, a disposição em estar no centro da vontade de Deus. Aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida de Jesus, de fato, são rejeitados e perseguidos pelo sistema mundano. No entanto, recebem de Deus elogios e recompensas eternas. Nas bem-aventuranças está um modelo de vida cristã autêntica que precisa ser vivenciada pelos que respondem ao chamado de salvação e se propõem a tornar um discípulo, um imitador de Jesus Cristo. Jesus precisa ser o Senhor absoluto da vida humana. Ore pedindo que Deus crie em você um coração puro e renove um espírito reto para você conseguir de forma resiliente aguardar as recompensas futuras que estão reservadas aos verdadeiros servos e servos de Deus na terra. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.